Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo no canal aqui pra vocês, galera. Hoje vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa repercutindo tudo sobre o Flamengo, né? Que está em um momento de crise aí e a torcida fez protesto, né, pesado na frente aí do Ninho do Urubu, né? Botando pressão nos jogadores, pressão em Felipe Luiz, né? Pra ter essa mudança urgente. Vamos ver como foi também tudo isso aí nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolações, agora aí, galera, com o vídeo. O Flamengo entra em campo também na segunda-feira, não no final de semana, com duas missões: ganhar uma vaga para a final do estadual e aliviar a crise que o time vive. Não se classificar para a final do Cariocão vai ser o caos. Ainda é fevereiro, mas a torcida do Flamengo já perdeu a paciência. Depois de um 2025 pra lá de vitorioso, com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, em 2026 já são 2 títulos perdidos: a Supercopa para o Corinthians e a Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira, diante do Lanús. Justamente na noite em que completou 100 jogos no comando rubro-negro, Felipe Luiz foi xingado pela torcida no Maracanã. Desse momento, de perder 2 finais, nesse momento de confiança baixa, realmente nós temos que melhorar, evoluir, sabe? Isso tudo passa no futebol, a fase boa, a fase ruim também vai passar. E a única coisa que nós podemos fazer e que está no nosso controle é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo. Em meio a esse cenário de crise, o título carioca pode salvar esse início de ano. Na segunda-feira, o Flamengo enfrenta o Madureira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Após ter vencido o duelo de ida por 3-0, o rubro-negro está com o pé e meio na decisão. Seria a 8ª final seguida. O fantasma de 2023, quando a equipe perdeu as 7 taças que disputou, depois de um 2022 de glórias, está rondando o clube. Mas ainda dá tempo de espantá-lo. Vivi na pele isso aqui no Flamengo, né, em 2023, bem semelhante, né, a gente acabou perdendo os 2 títulos igual agora, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Muitas conquistas por tentar realizar esse ano, certamente vai ser muito difícil, mas nesse momento quando a gente mais precisa do nosso torcedor, a gente sabe que é um momento muito difícil para eles e, como falei, entendo a decepção que eles têm com nós, mas quando mais se necessita é deles. Garantir um lugar na final da Taça Rio pode aliviar. Coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu até comentei no meu último vídeo, uma análise do jogo, que a coletiva dele foi péssima. Ou ele fez uma leitura extremamente errada da partida, porque, repito, com todo respeito ao conhecimento que Felipe Luiz tem de futebol e de Flamengo, mas não dá, depois da partida de ontem, ele virar na frente das câmeras para a torcida, porque quando ele dá uma entrevista coletiva, ele não está se comunicando com os jornalistas. Os jornalistas apenas fazem as perguntas para o torcedor ouvir o treinador do seu time e entender porquê de algumas escolhas. E ele disse para o torcedor, não foi para a imprensa, que o Flamengo jogou bem. Na minha concepção, isso é um tapa na cara do torcedor. Parece que o torcedor não entende futebol. Todo mundo pensa uma coisa, só o Felipe Luiz pensa desse jeito. Acho que o Felipe Luiz está errado, porque não dá para ele achar que o Flamengo, de fato, jogou bem ontem. E esse pensamento que eu tenho é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo, dos bastidores, diretoria, enfim, pessoas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Muita gente disse que a coletiva não caiu bem, que as palavras do Felipe Luiz não soaram bem. E aí existe uma pressão muito grande em cima do presidente BAP para o BAP cobrar o Felipe Luiz, para entender se o Felipe Luiz, se a ideia do Felipe Luiz era defender os seus jogadores numa entrevista coletiva, ou se a ideia era apenas passar o que ele estava realmente enxergando. Porque se ele entende que o Flamengo jogou bem, tem um grande problema aí. Porque assim, quando você tem problemas, o seu time não está conseguindo performar, e você entende isso, beleza, é o primeiro passo para você tentar melhorar. Agora, quando o seu time não está indo bem, não está jogando bem, como é o Flamengo, e o Felipe Luiz diz numa entrevista coletiva que o Flamengo jogou bem, tem um outro problema. Como que ele vai melhorar algo que ele entende que foi bom? Então, esse é o pensamento de muita gente dentro do Flamengo.
para o BAP cobrar o Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz realmente pensa isso ou se a ideia era apenas defender os seus jogadores. E galera, para aqueles que ainda acham que o problema do Flamengo é físico, o problema não é físico. Os números mostram isso. Quem assistiu ao jogo pôde perceber. Eu estava no Maracanã, eu vi. Os jogadores Muita gente está me perguntando. estavam com vontade, os jogadores correram. Não faltou a tal raça e disposição. E os números do GPS mostram isso. Os números mostram que eles tentaram. O problema do Flamengo é a parte técnica e a parte tática, que nesse momento não está se encaixando. E óbvio, isso entra aí no balaio, convicções do Felipe Luiz. Exemplo, nem sei se eu citei no último vídeo, vou citar aqui. O Vitão vive uma fase muito boa, o Léo Ortiz uma fase horrível. Ele optou por colocar o Léo Ortiz no jogo. O que aconteceu? Mais um gol sofrido de bola aérea. E quem está na cena do crime? O Léo Ortiz. Foi assim contra o São Paulo, o gol do Luciano foi assim no jogo de ida contra o Lanús e Buenos Aires, foi assim ontem no Maracanã. Então, internamente, muita gente não gostou da entrevista coletiva do Felipe Luiz e cobra o BAP para ele cobrar do Felipe Luiz para entender se o Felipe Luiz pensa isso ou se foi apenas para defender os jogadores, o elenco. Outra declaração que chamou muita atenção depois da derrota do Flamengo para o Lanús foi o Cebolinha, porque o Cebolinha ele cravou dizendo que não vai ficar no Flamengo. Ele disse: não houve nenhuma conversa de renovação nesse momento, não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja a minha última temporada aqui no Flamengo. E aí, muita gente me perguntando, como assim o jogador depois de uma derrota para o Lanús, uma final de Recopa Sul-Americana, dizer que não vai ficar, não foi o tempo hábil, não foi o tempo certo, para que falar isso agora? Muita gente dentro do Flamengo diz que não era momento de ele falar isso agora, que ele poderia ter evitado a fadiga, que ele poderia ter evitado esse tipo de declaração, justamente pelo momento depois de uma derrota numa final de Recopa. Mas isso não foi uma surpresa dentro do Flamengo, porque o Flamengo, a diretoria, o departamento de futebol já sabe que o Cebolinha não vai renovar. Então a diretoria não foi pega de surpresa. E não foi uma surpresa a declaração de Cebolinha. O que não gostaram é o momento que essa declaração foi dada, numa zona mista, depois de uma derrota numa Recopa Sul-Americana. E eu vou ser muito sincero, tá? Embora, e para quem me acompanha sabe, eu vou manter aqui o meu discurso, a minha convicção. Embora o Cebolinha viva uma boa fase com o Flamengo, tem que ser titular, beleza, mas eu não sou a favor da renovação de contrato. Se chegar uma proposta muito boa para vendê-lo agora, vende. Acho que vai chegar? Não, porque daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato. Então é difícil um clube oferecer uma grana alta ao Flamengo para comprar o Cebolinha agora. Porém, acho que ele tem que ficar até dezembro, porque eu acho que o Flamengo não vai conseguir uma reposição à altura. Ele fica até dezembro, só de graça e vida que segue também, tá? Não adianta renovar para ele ganhar mais. E com certeza ele vai pedir um contrato longo, sendo que é uma incerteza, porque o Cebolinha, a passagem do Cebolinha no Flamengo é instável, irregular. E arrisco a dizer que grande parte do tempo que ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele foi mal. Não por culpa dele, ele sofreu muito com lesão. Então, eu não sou a favor da renovação de contrato, sou a favor da saída, desde que seja uma grana muito boa para o Flamengo. Fora isso, que ele fique até dezembro. Beleza? Essas são as informações. Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre o protesto que teve aí, né? Na frente aí do CT do Ninho Urubu do Flamengo, né? A torcida foi pra cima, né? Pressionar aí os jogadores, a diretoria, Felipe Luiz, falando, né, sobre a situação que tá agora, né? Ninguém quer reviver o que aconteceu em 2023, né? Onde o Flamengo ganhou, né? Muitas coisas, 2025 também, e acabou, né, sofrendo muito no ano seguinte, né? Então, a torcida foi lá cobrar, né, com essa faixa aí, né? Salário em dia, porrada em falta, né? Então, uma pressão direta aos jogadores e uma pressão também diretamente a Felipe Luiz e suas metodologias. Então, deixando bem claro, né, que ele precisa mudar algumas coisas, repensar o que ele está fazendo, né? Todo mundo que está
assistindo os jogos, ver que Felipe Luiz faz algumas mudanças na escalação, na forma de agir totalmente diferente do que os comentaristas, a torcida pensa, né? E aí acaba se confirmando que ele não agiu de forma certa, né? Porque o time não corresponde, não joga bem, e os jogadores que estão bem, ele deixa na reserva, né? Como é o caso de Cebolinha, ele manteve na reserva, né? Luiz Araújo, que sempre entra bem, deixou na reserva também, acho que nem entrou no jogo, né? Vitão também estava bem, ele nem botou o cara para jogar, deixou lá Léo Ortiz e Léo Pereira que estavam mal nos últimos jogos, né? Tirou Danilo, que estava bem na partida, né? Um cara que estava ali seguro e colocou Léo Ortiz, né? Não faz nenhum sentido a forma que ele colocou, deixou Ayrton Lucas errando tudo, né? Um jogador que não sabe o que faz com a bola, só sabe correr para frente, né? Abaixa a cabeça, só sabe correr, não cruza uma bola praticamente quase nunca uma bola certa, né? Como é que um lateral não sabe fazer um cruzamento, né? A função do lateral é essa, né? Correr para lateral ali e fazer um cruzamento, no mínimo, né? Assertivo, né? E ele não, nem isso ele faz. Então, Felipe Luiz, ele tem algumas, né, opiniões e forma de jogar bem questionável, né? E a torcida tá pegando no pé. Mas, torcedor, qual a sua opinião sobre tudo isso aí? Comece sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.